Fala comigo, meu cria. Gabriel aqui, começando o primeiro Criptocrias Podcast. Rapaziada, esse episódio foi gravado com o Mark do canal Sem Taxa. Esse episódio tá muito bom, pessoal. Tivemos um probleminha no áudio do Mark, mas eu quero postar esse vídeo para vocês mesmo com o áudio dessa forma, porque o conteúdo que foi passado nesse vídeo foi algo engrandecedor, ainda mais nesse momento do mercado, ainda mais nesse momento de Biswap. Tenho certeza que esse conteúdo passado nesse podcast vai fazer muitas pessoas ganharem dinheiro, pessoal. Então, independente da qualidade do áudio, eu queria postar esse podcast para vocês escutarem. Peço desculpa pela qualidade do áudio do Mark. Nos próximos vídeos não vai acontecer mais isso com o áudio, pessoal. Dê essa colher de chá aí nesse, porque o conteúdo tá muito bom, pessoal, e eu não queria deixar de postar. Tentei melhorar o áudio o máximo que eu consegui. Espero que vocês gostem. E é nóis, pessoal. Apreciem aí o podcast. Vamos começar aqui o bloco onde vamos falar aqui sobre Biswap e nada mais, nada menos do que o mestre de Biswap aqui no YouTube, Sem Taxa, Marquizada, tá aqui com a gente aqui pra falar sobre Biswap, meu cria. Já vou começar aqui com uma perguntinha que eu sei que todo mundo aqui tá querendo saber, mano, sobre Biswap, antes da gente falar pra vocês um pouco sobre as notícias e sobre o que tá ocorrendo, assim, quais foram nossas estratégias, assim, com essas subidas que teve, essas corrigidas que estão tendo, assim, no preço. Quero perguntar aqui pro Mark pra saber como que ele conheceu a Biswap, que, tipo, mano, ele é o que mais faz vídeo sobre Biswap no YouTube, tá ligado? Se apresenta aí, fala aí, Mark, pra galera. Canal Sem Taxa, inclusive, vai estar na descrição aqui, rapaziada, do canal dele. Então, mano, o cara é brabo da Biswap. Dá o papo, Mark. Fala pessoal, beleza? Estamos juntos aqui em mais um vídeo. Cara, é um prazer enorme, em primeiro lugar, estar aqui falando com o Gabriel, que, cara, meu chapa aqui, gente boa pra caramba. E assim, conheci o Gabriel aqui falando de Biswap, né? E, cara, é sensacional estar hoje aqui, domingo. Cara, para mim é um prazer aqui estar conversando com você aqui, Tamo nesse junto. dia friozinho aqui de domingo, né? Bom, beleza, cara. Eu tenho o canal aí do Sem Taxa, né? Eu já tinha o canal já há um tempo, né? Mas eu tinha parado de Uhum. conteúdo. Antes o canal chamava Fanatic Coins. E Uhum. aí eu comecei em dezembro voltando a falar sobre projetos. A Biswap foi para mim o projeto que mais me trouxe relevância assim para trazer conteúdo, porque é um Uhum. projeto que eu invisto e é um projeto que eu acredito. Então, assim, eu não vou trazer, eu não vou falar de projetos que eu não estou participando, porque não faz o menor sentido. Skin the game, Porque eu não né? vou conhecer, né? Skin the game, tem que estar ali. Pele em risco. Exatamente, skin the game, cara. Porque se eu falar de um projeto que eu tenho investido aí pouco capital, meu capital, porque eu não aposto, eu não acredito, eu não sei se esse projeto vai para frente. Então eu estou arriscando não só o meu dinheiro, eu estou arriscando o dinheiro de muita gente. Por mais que eu fale para as pessoas fazerem seu próprio planejamento, eu sei que muita gente vai ouvir o que eu mostro aqui no canal e vai fechar os olhos e investir como eu estou investindo. Então, Uhum. assim, isso não é certo, viu, pessoal? Façam suas próprias É análises, só as próprias porque o dinheiro que você pesquisas. perder é só seu, cara. Sim. É, o dinheiro que você está investindo é o seu dinheiro, é o seu suor, você sabe quanto você pode perder e cada um sabe. Você investir em criptomoeda é um mercado muito volátil e você pode ganhar muito, mas pode perder tudo. É diferente de ações, porque ações têm uma regulamentação, aí não pode ter tanta notícia falsa, tanto FUD. No Uhum. mercado de criptomoedas, um FUD muito pesado afunda o projeto, mesmo que o Sim. projeto seja bom. Então, assim, a gente está num mercado de alta volatilidade. E agora, da Biswap, eu investi na Biswap. Posso falar aqui, Gabriel? Pode, à vontade. À vontade, à Pronto. vontade.
Eu falo pra caramba, você pode me interromper aí que Tranquilo, eu vamos que tava... vamos. Vamos que vamos. Biswap, Eu tá conheci a muita gente Biswap. querendo saber sobre Biswap, ainda mais sobre, tipo, você que tem propriedade pra falar, conhece projeto também, tipo, tá ligado? Eu acho que eu caí no momento certo, dentro da Biswap, mas não foi a acaso, eu não acredito em Aham, acasos, né? sim. Para mim, eu acho que eu não preciso, né? Eu não preciso falar nada aqui. Uhum, Agora, a Biswap eu entrei em junho, investindo $20 na época, e porque eu não sabia se o projeto uhum, passava realmente credibilidade, eu não estava com a APY muito alto, estava com 5.000% de APY, e eu falei, cara, uhum, eu vou investir só $20, se eu perder, tá tudo certo, né? Porque eu já investi também em outros projetos que eu uhum, perdi e outros projetos que deram certo, mas é um risco. A gente não sabe se de fato é uma pirâmide, porque sim. pirâmide hoje é o que mais É o que tem no mais mercado, tem. né? Nossa, você Uhum, tem que tomar muito cuidado, até mesmo pelos influencers que a gente assiste, sim. que às vezes o cara nem sabe, ele está falando de uma pirâmide, mas o cara nem Uhum, sabe. Então, uhum. assim, eu fui, eu comecei na Bishop nessa época, em junho. Mas Pegou depois eu bem no saí fora, comecinho. peguei no comecinho, mas não entrei com muito. Aham. E o preço do token tava $2 e alguma Dois coisa, né? dólares? Tava dois Ah, e então você não entrou 30 alguma naquele coisa. limbo lá, não, né? Você entrou quando tava hypado. É, Aham. tava hypado, aí chegou a valorizar um pouco, não lembro agora o Uhum. valor que chegou a $3 e alguma coisa. Uhum. Depois, eu tô, mais ou menos, tá? Não sei exatamente Uhum. precisar aqui os valores. Mas daí eu lembro que começou a cair, mas eu fiquei lá e já era, né? Uhum. Aí quando teve um pouquinho de lucro, eu tirei. Aí eu comecei a acompanhar a Biswap com muito mais frequência, porque eu gostei do projeto. Entrei em diversos projetos, estava no hype, começou o hype praticamente nesse período aí dos jogos NFT, né? Então Uhum. eu entrei em alguns jogos que já eram parceiros da Biswap, como o Faraland. Faraland eu Uhum. entrei muito eu acho que pela Biswap, eu acompanhava Uhum. os posts no Twitter, enfim. Eu Uhum. não lembro se eu não lembro de verdade, se eu vi alguém falando e eu entrei pelo link Uhum. dessa pessoa na Biswap. Mas eu entrei aleatoriamente, assim. Uhum. E aí, no final do ano passado, 2021, eu falei, poxa, a moeda caiu para 30 centavos, né? Eu Aham. já tinha comprado a 40, já tinha 40. comprado a $1, Ah, e você eu chegou a falei, comprar cara, um essa dólar, moeda vai. então. Cheguei a comprar $1, Aham. mas uma fração muito pequena. Não comprei. A maior quantidade que eu comprei foi em 40 centavos de dólar, Sim. isso em 2021. E Aí nessa depois eu queda fui. agora que tu também, tipo, aportou bastante, né? Essa queda que teve Então, agora antes de subir. essas aí foram registradas, né? Essas Aham. aí Foram eu fui registrados. registrar os É. lotes. Comprei com 30 centavos, comprei com vinte e 38 oito centavos, 36 centavos. Aham. Eu entrei pesado mesmo porque eu falei, esse projeto é bom, Uhum. né? Comecei a estudar o projeto, comecei a ver as parcerias. Um ponto importante é parceria, cara. Sim. Parceria, ó, dois pontos importantes que eu analiso o projeto hoje em dia. Eu sou profissional de marketing, tá? Uhum. Não atuo na área hoje, mas a gente Tenho carrega na conhecimento. veia certos conceitos. Uhum. E aí a gente entende que o mercado ele age por influência. Ele não age 100% arbitrário. É por influência. É total. Se você falar que o top para você viajar é Rio Grande do Sul agora, Uhum. vai lotar de gente querendo ir para viajar para o Rio Grande do Sul. Porque estão falando que é bom. Mas não que seja bom de fato. É o que estão falando que é bom. E o mercado de criptomoedas é da mesma forma. Uhum. Se começa a ter um hype, por exemplo, tem um monte de token aí, Shiba Inu, Flock, né, Nu, Doge. Block Inu, Coca Inu, tem um É, monte tudo, aí, tudo. Rádio Caca, Sim. Dogecoin, e o pessoal fala, não, é um bom projeto. Cara, ele não tem propósito, ele não tem finalidade.
Sim. Então, assim, não tem porquê. Até o próprio Bitcoin, hoje, ele é considerado uma reserva de valor, Uhum. né? E ele pode se tornar uma moeda por conta dos preceitos dele, que Sim. é difícil hackear hoje por Sim. causa do valor da criptomoeda. Mas lá no começo ele não tinha propósito, ele não Sim. valia tanto, né? Sim. Então, a partir do momento que começou a ter investimento de É, que grandes acionistas, foram abraçando a ideia, o conceito do Bitcoin em si, que não era só uma aí a mídia, moeda, a ideia. Sim. aí quando os grandes acionistas decidiram vender, decidiram comprar criptomoeda, decidiram investir em Bitcoin, você pode perceber que ao mesmo tempo começou a ser falado sobre Bitcoin, mesmo que sejam matérias negativas ou positivas, começou a Foi ser falado falado. Bitcoin em todos os veículos de comunicação. Uhum. Ah, pirâmide de Bitcoin, mas está falando de Bitcoin. Uhum, tá Ah, o falando. Bitcoin é utilizado no mercado negro, mas está falando de Bitcoin. Se Uhum. você não falasse, ninguém ia saber do Bitcoin. Sim. Então, a mídia é a principal fonte para que um criptoativo ou qualquer produto se valorize, ganhe valor no mercado ou perca valor no mercado. Uhum. E da mesma forma a Biswap. A Biswap, você vê as parcerias e você vê o marketing agressivo deles, Uhum. cara, as pessoas começam, puta, esse projeto vai crescer. E de fato está crescendo, né? Sim. Porque eles têm um marketing ativo. Mas daí você fala, pô, mas a POV também tem um marketing ativo. Um monte de gente vai tacar pedra em mim aqui. Uhum. Mas o problema não é só ter um marketing ativo. Tem parceria. Tem que ter um marketing ativo e a parceria. Uhum. Porque se você não tiver parceria, como você vai fazer com que investidores com grana entrem no projeto? Os Uhum. investidores com grana, eles veem só parceria. Eles não veem marketing, eles não veem Uhum. nada disso. E o que faz uma moeda bombar são esses investidores, os investidores com Uhum. grana. A gente, que tem pouco dinheiro, Uhum. hoje o capital aqui valorizou muito nosso, que a Sim. gente investiu na Sim. Bitwise. Mas a gente entrou com pouco. Aham. Mas os caras, eles não estão nem aí se tá $1, se tá $5, se dá $10. Aham. Se eles acreditam no projeto, Eles eles põem. investem. Aham. E Né? até falando sobre essas valorizações que aconteceram no agora, nesse momento assim, você acha que, tipo, esses impactos, essas valorizações que teve agora foi por causa desse marketing, dessa parceria com a Binance, entrando mais capital, assim, de fora, assim, do pessoal que era só das DeFis, assim, foi pra uma exchange centralizada. Você acha que, tipo, isso tudo, esse marketing em si, influenciou de uma forma positiva no projeto em questão de longo prazo ou é só algo momentâneo assim? Tipo, no seu ponto de vista, É, assim, como investidor do projeto. Porque até falando um pouco das nossas estratégias, você tá mais como hold no projeto. Você tá holdando, você não tá nem se aproveitando das volatilidades, das esticadas do preço pra aumentar token nem nada. Você comprou, tá holdando com o objetivo final. Qual é a sua ideia, assim, sobre essas novas coisas que tá tendo, assim, em questão de marketing, de parcerias com, por exemplo, Binance, esse novo stake que fizeram, assim, que deu essa segunda estirada, assim, eu quero saber sua opinião sobre isso do projeto. eu penso da seguinte forma, Maurício, tá? Uhum, Para a gente uhum, ter um patrimônio grande, uhum, a gente tem que pensar já ter esse patrimônio grande. O que você faria se você se você já tivesse muita grana? Você ia uhum, ficar tirando e pondo, tirando e pondo, tirando e pondo? uhum, Não. Você ia acreditar num projeto e ia deixar lá. uhum, É assim que eu penso hoje. Eu penso como eu não sou baleia, mas eu uhum, tenho que pensar como uma como? baleia para ser um dia uma baleia. Uhum, Eu não posso pensar em ser uma baleia com pensamento de sardinha, uhum, porque eu nunca vou ser uma baleia pensando igual uma sardinha, porque eu não vou viver como uma baleia, eu vou viver como uma sardinha. uhum, Se a gente vive como uma baleia, a gente vai para os lugares onde a baleia se alimenta, vai onde a baleia nada, e é assim que eu penso. Eu estou agindo como uma baleia. O pessoal com grana, uhum, eles só se desfazem dos seus tokens. uhum, Com a Bitcoin vocês podem ver isso aí. Tem um canal muito interessante que eu acompanho também, que é o Investidor Moderno. uhum, O cara ele traz bastante conteúdo mostrando principalmente os pensamentos do emocional do mercado, né?
Uhum. E você vê que os investidores de Bitcoin, que tem muita Bitcoin, eles fazem movimentos lentos, cara. Eles não fazem, sobe 5%, 10%, 20%, eles tiram todo o dinheiro. Uhum. A Bitswap valoriza, o 5% do Bitcoin é um 100% da Bitswap. Então também não é muito relevante. Uhum. Por quê? Porque a Bitswap tem mais liquidez, porque tem pouca gente investindo ainda. Quando Uhum. tiver muita gente investindo, o movimento vai ser mais lento, como Uhum. é hoje do Bitcoin. Sim. Então, se você, pensando como uma baleia, você associa que 100% na valorização do token, ou na desvalorização do token, 100% não tem como, porque daí você vai perder todo o valor. É. Mas, assim, a valorização de 100% e a desvalorização de 50% é um movimento lento. Aliás, é Uhum. um movimento pequeno. Se você espera, se você acredita no projeto e vê que um projeto tem muito a entregar ainda. Uhum. Tem multi-chain, Uhum. cara, tem coisa Sim. pra caramba. Tem Sim, a a gente. multi-chain. Uhum, a gente vai falar sobre isso, mas, tipo, por exemplo, a minha linha de raciocínio em questão a essas estratégias, assim, que foi adotado. Você é mais da estratégia de hold. Porém, eu tenho, tipo, pouco token, eu, tipo, entrei com pouco capital, entrei com US$ 80 e, tipo, eu aproveitei dessas pequenas, dessas altas, assim, do tokens pra, tipo, fazer pequenos movimentos. É óbvio que eu não tô pegando o topo e não tô comprando no fundo, tô fazendo ali no meio termo pra tá aumentando meus tokens, assim. Então, tipo, eu com US$ 80 que eu tinha, virou agora 500 e tantos dólares e com mais token. Então, caso aumente, suba, eu vou ter mais token. O que que você acha, tipo, desses pequenos trades, assim, pra você estar aumentando a sua quantidade de token, tendo em vista de você ter um pequeno capital? Você acha que mesmo as pessoas que têm pouco capital, vale mais a pena elas comprarem e segurar do que, tipo, fazer esses pequenos trades pra aumentar o capital? Tipo, pra não correr o risco de Legal, ter que legal. comprar mais caro o token na frente? Não, legal, Gabriel. É o seguinte, quando você investe menos, né, não é que você investiu menos, você comprou menos, né, porque o investimento é relativo. Para mim, hoje investir US$ 1.000 é muita grana, Uhum. entendeu? É uma puta ingestão de capital. Para o Neymar, US$ 1.000, ele toma um café que vale US$ 1.000, entendeu? Uhum. Aí é proporcional. Então não adianta eu pegar e falar para você o quanto é relevante que para ser muito investimento, né? Porque hoje você investiu e multiplicou seu capital, Uhum. certo? Mas na minha estratégia, o que você investiu foi pouco, Uhum. mas o seu pouco já se tornou mais, Uhum. já não, já está deixando de ser pouco. Mas lá você assumiu o risco. Para você, o importante é converter, é falar, Uhum. poxa, agora eu tenho tantos dólares. Para mim, eu não converto mais, porque eu Uhum. sei que eu vejo da seguinte forma, que eu vejo a longo prazo, tá? Uhum. Eu vejo que com essa crise global que está tendo, não só econômica, mas também crise militar e tudo mais, crise de saúde e tal, vai chegar um momento que do nada, como foi o lançamento na Binance, da Bitswap, do Uhum. nada vão falar, agora é o momento de entrar as criptomoedas e não vai ter mais moeda estatal. Uhum. Aí, da mesma forma que falaram que o Facebook falou do metaverso, que todas as criptomoedas do metaverso subiram de preço, Uhum. imagina quando o Fórum Econômico Mundial, é, o, os governos falarem agora a gente vai ser tudo criptomoeda. Do nada Uhum. vai pegar e multiplicar o capital de todo mundo Uhum. e investiu em criptomoeda. Então, os seus US$ 20, que hoje parecem poucos, Uhum. né? Mesmo que você investiu para deixar, neste momento que os governos falarem que agora vai ser só moeda digital, Uhum. eles vão valorizar em 1.000 vezes, eu acho, Uhum. 100 vezes. E aí os seus US$ 20 vão se tornar US$ 20.000. Porque Uhum. quantas pessoas no mundo investem em criptomoeda? É muito pouco. Uhum. Imagina uma adoção em massa de criptomoeda. Uhum. Isso é absurdo. Então, Imagina toda a tipo, economia que então você roda mais nessa expectativa de que vai acontecer um movimento e eu não vou adivinhar quando esse movimento vai acontecer. Obviamente ninguém tem a capacidade de adivinhar, então pelo fato de você não saber, você só compra e segura e acredita no seu longo prazo, correto? exatamente. Eu vejo que os movimentos estão bem claros, né? Uhum. A Binance ter vindo para o Brasil agora.
e comprou uma exchange aí nacional para poder fincar raiz aqui no país. Isso não é à toa. Isso é justamente porque, para você implantar criptomoedas para que todas as pessoas tenham acesso, você precisa de uma infraestrutura. E eles estão já investindo nas infraestruturas. Eles já estão colocando as exchanges para trabalhar a favor do governo, para que quando for lançado a informação que agora vai ser só criptomoeda, já vai ter tudo, já está tudo facilitado, já está tudo encaminhado. Então, assim, a Binance ter entrado no país não foi à toa, não foi porque é uma estratégia da Binance. É uma Mas estratégia tu vê muito isso como uma maior. coisa boa? Então, para a gente que investe já em criptomoeda é uma coisa boa. Para o mercado em geral, a gente vai ser rastreado. Eu não sei se todo mundo quer ser rastreado, né? Mas tem o lado bom, né? Porque a gente vai multiplicar o nosso capital, mas eu não sei se esse capital que a gente vai multiplicar, a gente vai poder usar com muita facilidade. E você vai ter que pagar, tipo, 20% do que você ganhar, do seu lucro. Mas se eu tiver 1 bilhão na minha conta, 20% tá de boa. Mas para as pessoas que não têm, tipo... Exatamente. Tipo... Aí voltando ao investimento pequenos investimentos, né? Você vê que eu saio totalmente eu vou para longe, né? Tava olhando aqui, Biswap aqui, tá quase chegando no meu momento de compra de novo. Já tá 1,29. 1,29? Tô com 238 tokens de lucro. Cara, top demais, Gabriel. E eu acho que esse movimento é super válido, porque se você tá querendo aumentar o seu capital e você sabe o que você está fazendo, você sabe que vai ter uma correção, todo movimento grande tem uma correção. É um momento, mas talvez de você pegar e realizar o seu lucro, mas você tem que saber que corre o risco de comprar mais caro na frente. Mas daí você nem compra, aí você espera um movimento maior de correção quando ela subir mais. Mas é aquela coisa que as pessoas não entendem. Tipo, ela pode simplesmente, a pessoa achar que ela vai bater num teto e vai corrigir. Como que ela pode só subir e corrigir quando tiver lá, corrigir do $15 para $12? Essa é a correção para continuar subindo. Entendeu? Tipo, as pessoas têm que ter noção disso. De que pode acontecer. Entendeu? Você viu que a Binance não deixou nem o pessoal respirar. Tem fogos aqui, vai ter jogo. Você viu que a Binance nem deixou o pessoal respirar com os lançamentos, né? Eles lançaram a Binance, lançaram a Biswap na Binance. E assim, o pessoal estava se planejando para entrar e aí voltou a subir. Então, muita gente perdeu as duas ondas, né? Sim. Porque pensou que ia ter um aviso prévio, ia ter uma mensagem subliminar aí falando que a Biswap está perto de ser lançada na Binance. Ainda não tem nada disso, cara. Então, assim, eu tô com... Meu objetivo é ter 10 mil tokens. Mas se eu tivesse 100 tokens, eu procuraria... cara, é difícil falar, né? Porque cada um sabe aonde... Sim, não, tá, né? Tipo, obviamente nossas opiniões pessoais, mas... porque assim, se eu falar pra você que eu faria o mesmo que você fez, mas daí a pessoa pega e faz. E dá errado? Aí é complicado. Sim. Então, assim, eu prefiro me abster dessa pergunta, porque, cara, se alguém errar nessa pergunta, aí vai falar, porra... Esse é o papo que eu dou no meus stories. Eu falei isso no stories, porque eu não mostrei isso em vídeo. Mas eu falei, pessoal, eu tô fazendo isso porque eu tenho ali um conhecimento pra ter ali mais ou menos uma ideia do que eu tô fazendo. Mas assumindo o risco que se não aconteça o movimento que eu espero, eu comprar mais caro no futuro, porque eu acredito no projeto e vou continuar aportando, entendeu?
Mas, tipo, esse com o meu pensamento. Mas também teve inscritos assim do canal que, tipo, botaram uma grana lá em 30 centavos, chegou em $2, vendeu e saiu do projeto com a valorização. Também concordo e acho que é a estratégia válida se ele traçou aquilo. A minha estratégia é que eu acredito no projeto, quero aproveitar os rendimentos, a pool de investimento que eles trazem. Inclusive, em relação a isso, eu queria saber, tipo, se você acha que a valorização que a Biswap tá tendo e essa valorização expressiva das pessoas segurarem o token e aportarem é por causa desses projetos que eles trazem, por exemplo, esse Launchpad da Cardano, Bitcoin, Ethereum, essas criptomoedas assim. O que você acha desses projetos assim que a Biswap traz para dar utilidade para o token? Antes, só para concluir do trade, né, que eu falei, eu evito falar de trade porque assim eu sou errante no trade, cara. Eu não sei fazer, eu não sei acertar o momento certo. Eu faço as minhas análises aqui, eu vou falar que 70% eu acerto, mas 30% eu erro. Então, e nesses movimentos de segurar a moeda, eu, graças a Deus, eu não estou errando para mim. E eu compartilho aqui no vídeo. Eu não estou errando porque eu vejo o projeto, analiso o projeto e falo, cara, tem tudo para crescer. E aí eu acabo não errando, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E também a gente não sabe a vontade de Deus. É isso que eu coloco em prioridade. Sobre o crescimento da Biswap, eu vejo que são diversos fatores, tá? Eu acho que assim, eles estão atingindo diversos públicos com diversos lançamentos. Para quem gosta de acumular esses outros tokens, tem a ADA, porque a ADA também está tendo uma promoção muito grande, né, com os DeFi e tudo mais, né, mas é promoção, né? Você vê que a SundaeSwap aí perdeu o seu valor rapidinho. Aí tem a Bitcoin, tem a Ethereum, tem a BNB. Então, para quem é mais conservador, a Biswap tem esse produto, que é as pools de stake que você faz com essas criptomoedas. Você mantém o seu BSW e ganha esses tokens. E você tem a opção de farm também, que é um pouco mais arriscado que o stake, né? Porque você pode cair naquela perda impermanente, né? Dos dois tokens, desvalorizar e tal. É bem perigoso, mas tem muitos pares bons, né? No farm também, que a Biswap trouxe. E esse aí já atinge um outro público, na minha opinião. Você já saiu daqueles pessoal extremamente conservador para um pessoal conservador um pouco mais audacioso, né? Aí você tem o pessoal que joga NFT. Aí você tem lá o Squid NFT World. Sim. Você tem o pessoal que gosta de loteria, que gosta de ganhar e perder dinheiro, mais perder do que ganhar. Aí você vai na loteria. Você vai nas coleções de NFT, também tem coleção agora, tem o Punk BSC lá, Punk Boys, Boys Punk, e Girls Punk também tem no mercado da Biswap agora. Eu conheci aqueles Rob. Tem os Robs que é da Biswap, Da Biswap. Né? Esse o da Biswap que você faz stake deles e você ganha uma porcentagem o rendimento tá bem alto, tá? Tá 400%, né, que eu vi a última vez. E tem também as coleções fora que não tem, que não são da Biswap. Que são esses que eu falei que são tipo personagens igual os punks da Ethereum. Tem 10 mil NFTs, enfim. Mas você vê que eles atingem diversos públicos, né? Eles não se mantêm só no público investidor. E o que está fazendo a promoção, fazendo o crescimento da Biswap, primeiro, é a parceria e as parcerias que estão fazendo, não só a parceria, mas diversas parcerias grandes. Se a gente for acompanhar no último mês aí, só teve parceria grande que veio aí da Biswap. Mas, além disso, você vê a promoção que eu falei e você vê também essa forma que eles estão atingindo diversos públicos. Então, se associa eles atingirem diversos públicos com promoção e parceria. Sim. Aí você vê a projeção do token, porque são diversos segmentos
diversos perfis que estão conhecendo a Biswap, investindo na Biswap, Uhum. e tá chegando a mais gente. E agora, assim, essa questão dos projetos que tá em progresso agora nesse trimestre, assim, na Biswap, e os planos futuros, assim, o que você espera, assim, pra esse ano até em relação de preço, mano? Qual é a sua opinião, assim, o que tu espera, assim, dos projetos, por exemplo, que tá em progresso multi-chain, a listagem aí em mais criptos aí, em mais exchange, inclusive, esse programa que você tá participando, né, já encerrou as votações, já? O marketing que ele está Não, fazendo? abriram, são dois tipos, né, do Aham. Space Walk, né, que eles fazem. Ainda tá rolando? Tá rolando, tá Pro rolando. pessoal quiser votar, ainda pode votar em você? Em mim, cara, assim, se o pessoal comentar do meu canal lá Aham. no Telegram, ajuda Aham. bastante. Então, Sempre, né? rapaziada, link do Telegram vai estar aqui. Vamos todo mundo lá comentar aqui, mano. Se a Biswap não notar o sem taxa, eles estão cometendo um erro, porque é o cara que mais promove o projeto aqui no Brasil. Então, tipo, mano, sem dúvidas, todo mundo que puder, vamos lá apoiar aqui o Sem Taxa pra ser patrocinado pela Biswap, porque não tem como. É o pessoal falando que eu sou patrocinado pela Position, porque só falo de pose, e você é Biswap. Então, tipo, tem que ir lá todo mundo comentar pro Sem Taxa ser patrocinado pela Biswap, rapaziada. Mas essas questões... Valeu, Miguel. Então, Só um ponto até, eu vou falar disso aí, de eu ser patrocinado, cara. Que assim, um dos meus propósitos é se eu for patrocinado, cara, eu vou trazer promoções aqui no canal do Sem Taxa, pra, assim, claro que eu vou ficar com a parte do eu ganhar, mas também vou compartilhar com o pessoal, porque o canal só tem projeção se as pessoas estiverem assistindo. Sim, então eu vou trazer sorteio, eu vou trazer eventos, assim, do canal. Nada relacionado a Biswap. Para compartilhar isso, porque só seria possível se as pessoas gostam do conteúdo, né? Então, e consomem o conteúdo. Muito bom, mano, muito bom. E aí, mano, e o que tu acha, assim, dessas essas atualizações que tá em progresso na Biswap? Tendo em vista que eles entregam, tipo, eles vêm entregando tudo certinho que eles prometem. Você acha que essas atualizações, assim, vai ter um grande impacto em questão do preço da Biswap? Sua projeção de preço aí pros próximos dias, assim, o que tu acha? Eu acho que todo o movimento da Biswap, vocês podem ver que estão atrelados à Binance nesse momento, né? E eu vejo que os movimentos maiores de preço, eles dependem muito da promoção e da divulgação que a Binance soltar. Mas a gente não sabe, porque é um mercado ainda, é um movimento ainda que é sem precedentes, quando a multi-chain chegar na Biswap, porque ela vai se descolar da Binance, né? Ela vai entrar na Phantom agora. Então, a gente não tem... ela vai pra Cosmos? Vai pra Phantom. Pra Phantom? Tá. Phantom. E pensei que ela ia pra rede da Cronos, lá da... Não. Tá. Mas assim, seria bom. assim, Mas a Phantom também, FTM. Nesse primeiro momento vai pra Phantom. Uhum. A Phantom teve um movimento aí, para quem acompanha o mercado já, de queda, de que um desenvolvedor saiu, né? Sim. E aí o preço caiu, mas isso aí é movimento estratégico para cair o preço para a gente comprar, tá? Isso aí é movimento porque o desenvolvedor ele pegou, deixou tudo mastigado lá para o pessoal tocar e fazer até coisas melhores. Então, assim, foi um movimento proposital e até muita gente comentou sobre isso, né? Analistas experientes falaram sobre que esse movimento foi um movimento estratégico para a queda e depois a recuperação. Então, primeiro vai vir a multi-chain aí com a Phantom, mas depois, acredito eu, que tudo indica que vai chegar a Avalanche, porque na votação que teve aberta, eles fizeram uma votação entre essas duas blockchains. Então, talvez eles não queriam saber qual exchange tem a preferência, mas sim saber qual blockchain é a preferência, mas qual blockchain eles lançariam primeiro.
Uhum. Porque a Avalanche uma blockchain que está crescendo muito. Sim, nossa, com os launchpads Então, da Mi tá cara, é crescendo. sensacional aquele Avalanche, Muito né? bom que eles traz. Avalanche. Sim. Então, imagina a Bitswap sendo uma nova plataforma de lançamento que eles também vão investir nisso, né? Uhum. Inclusive está listado aqui, né? Uhum. Uma das formas, eu não sei se está aqui ou se está no. Eu acho que não está aqui. Eles Qual? citaram na última. Ah, aqui, ó. New Innovation, Innovative Launchpad System. Launchpad System aqui. É uma inovação no lançamento. Então pode ser que seja um lançamento E também aqui, ó, muito parecido com Multi-Reward Pool for Holders, for BSW Holders. Aham. esse daí. Eu acredito que vai ser uma forma de você investir numa pool e você ganha diversas criptomoedas ao Tô. mesmo tempo. De outras blockchains, né? Exatamente, isso é que eu Aham. acredito. Eu enxergo como multi-chain, por exemplo, a da Cardano, que a gente bota lá e recebe Cardano. Ethereum vai ter, tipo, várias pools que você pode botar lá e receber, por exemplo, o token da MM Finance, o token da Avax, algum token de Launchpad lá da blockchain da Avax, da blockchain da Phantom. Eu acho que, tipo, eu imagino que seja assim. Eu não sei se vai ser. Uhum. Você coloca seus BSWs lá na E ganha mais de um pool token, né? na pool da blockchain BNB. E Aham. você ganha tokens da rede BNB, aí Uhum. pode ser mais de um, né? Aham. Ou se você coloca BSW e ganha BSW na Phantom junto com outra criptomoeda da Phantom. Eu não sei se vai ser assim, Aham. entende? Aham. Então, porque multi-rewards, são multi-recompensas, né? Sim. Então, pode É. ser que sim, Pode né? ser. Pode ser também. Pode ser Multi-recompensa. também. Aham. E Pode ser. aí, então, assim, eu acho que eles estão visando. O marketing da Biswap é sensacional. Não tem Uhum. nenhuma DeFi com DeFi com um marketing tão bom quanto o da Biswap. Tá? Pô, Eu os caras não estou são bons. falando Eles porque têm eu um quero. cuidado, né? Tem um Cara, cuidado com não, tudo. eu acho que assim, eles entendem o perfil do mercado para oferecer o serviço para o mercado. Eles não trazem apenas a inovação, eles trazem um produto que vai vender. Uhum. Né? Por Sim. exemplo, que adianta você trazer um projeto inovador Uhum. se muita gente não tem facilidade ou não conhece esse tipo de projeto inovador Uhum. ou não atraia com os benefícios que o projeto inovador oferece, Uhum. entende? No caso, a Biswap, ela traz as A coisa que as pessoas vão inovações. querer usar. Vão utilizar, Exatamente. Ó, sim. exatamente. Por exemplo, Launchpad. Cara, todo mundo está falando de Launchpad. Nossa, Tem um todo monte mundo. de plataformas de Launchpad boas aí, que inclusive eu tenho Uhum. duas, tá? Que é a Cropper Finance, eu tô lá no fertilizante lá. Uhum. Só tem projeto bom lá, viu, Eu ainda Gabriel? não conheço, vou dar uma olhada pra trazer aqui Dá uma também. olhada, é bom. Ó. Eu já, Aham. ó, depois a gente fala disso, se a gente Uhum. quiser. E daí tem o Asalaunch também, que eu conheci Sim. através do Mantradal, que eu já falei em vídeos, né? Aham. Então tem um monte de plataformas de lançamento boas que estão chegando no mercado, né? Uhum. A Avalanche Uhum. é uma plataforma sensacional de lançamento da Avalanche, Sim, né? sim. Então eu acho que essa inovação aqui de Launchpad é muito parecida com a Avalanche. Uhum. Isso é uma especulação minha, eu não tenho certeza sobre Sim, isso, mas obviamente, a gente tá aqui, tipo, conversa especulando. Tranquilo. tá funcionando, a Biswap vai falar, porra, então eu vou abraçar isso e vou trazer Uhum. aqui para Biswap. E Né? esses fixed staking aqui, tu acha que vai ser tipo aqueles staking com API fixo, tipo Titano e essas coisas assim? Isso para mim é bem claro, né? Vai ser isso. Tu acha Você que. vai, você vai saber quanto no ano vai render. Ah, O mas. API, Uhum. né? Tu acha que vai ser Eu tipo acho coisas altíssimas assim, igual por exemplo o Titano Finance? Que é tipo 1.200 de API fixo. não, E não. como. Tu pensa que vai ser como? Eu entrei numa dessa similar que você falou do Titano Finance, que é Uhum. da API Network, né?
Não sei se é Pi Network, é Pi. Uhum. Aí o token estava $60, eu entrei, foi para 70, depois caiu para $5, ou coisa bem menos que isso. Eu Aham. acho que essas de alta taxa de rendimento, Uhum. elas não são sustentáveis. Eu E a também acho Uniswap, que não. Por isso que eu quero entender como que a Biswap faria isso. eu entendo que para um stake com APR FIT ou Uhum. APY FIT, eles teriam que fazer com que o APY ou o APR fosse menor do que o que a gente vê hoje. Mas você teria a Uhum. garantia que não teria movimentos Uhum. nessa, como se diz, nesse Pool. rendimento. Nesse Então, rendimento. vamos Uhum. supor, se você tem aí um rendimento de 30% ao ano fixado Uhum. por longo prazo, né? Você faz Uhum. o bloco, você bloqueia o seu Faz o lock ali rendimento. dos tokens. Uhum. Igual a Binance, cara. Igual a Binance fez Sim. com a Biswap. E vai ter aquele Você rendimento. 140%, mas você tem que ficar lá 90 dias. Aham. Sim. Eu acho que vai funcionar dessa forma, mais parecido com o da Binance. Uhum. Você vai bloquear seus tokens e vai ter Ah. o seu rendimento fixado. Aí você vai Ah, ter rendimentos aí de 30 dias até um ano, eu acho. faz sentido, faz sentido. Mas, tipo, por exemplo, tu não acha que isso daí é. Como que eu quero saber como que eles vão fazer isso? Porque o max supply da Biswap é limitado. Tem, tipo, 700 milhões e não vai poder emitir mais do que aquilo. Como é que tu acha que vai ter um limite, assim, do que tu vai poder pôr? E um limite de vagas, assim? Eles têm muitas piscinas de liquidez, né? Uhum. Então, Ah, então tu acha que eles as vão piscinas. recompensar em outro token, outra coisa assim? Ou vai ser em próprio BSW? Não, por exemplo, eles têm a liquidez lá da farm da BSW com o USDT. Uhum. Então, ele já tem uma segurança por essas, por esses, por Liquidez essa travada. liquidez para poder oferecer um rendimento fixo. Uhum. Eles têm uma, uma Uma contabilidade piscina de deles menino. lá, que eles conseguem Aham. administrar para dar um rendimento fixo. Por isso que eu acho que o rendimento não vai ser alto, Ah, sim, sim. porque para poder fixar. Pra fazer Então, sentido, né? Pra estar dentro do planejado. Aham. esse da Swap e da Binance, de 140%, né, dentro da Uhum. Binance, eu acho que isso aí foi uma estratégia de lançamento Uhum. porque o APY está muito alto. E deu certo. Eu acredito Mas aquilo lá é muito, muito certo. APY anual. Você entende que é anual. Vai estar rendendo, tipo, é aquilo lá se você É, deixasse um ano, mas os 90 dias vai render o que tá ali dentro do prazo, entendeu? mas você vê que não é estendido. Eu acho que é uma promoção só que vai ter de 90 dias Sim. e eu acho que depois não vai ter mais, ou vão reduzir Cara, e os agora um questionamento assim que veio na minha cabeça. Será que o preço vai dar vai continuar se mantendo estável depois desses 90 dias? Ou tu acha que vai ter uma retirada de capital, uma realização de lucro grande no projeto e pode ser que tenha uma correção forte? O que que tu acha disso eu assim? acho, eu acho que vai valorizar. Vou te falar por quê. Porque você vê que eles seguraram o token na holder pool 90 dias. E eles Uhum. seguraram o token agora por mais 90 dias, que daí não dá para associar. 90 Uhum. dias no holder pool, muita gente não tirou, Uhum. mesmo no lançamento da Binance, porque o holder pool foi antes do lançamento da listagem na Binance. Uhum. Então, vamos considerar 60 dias aí, porque Uhum. muita gente lá no comecinho do holder pool Uhum. já tinham passado 15, 20 dias para depois ser listado na Binance, né? Mais ou menos Sim. isso aí. Então vamos considerar 60 dias. Uhum. Para que eles não vão dar tiro no pé. Então, assim, a gente sabe que quando acabar os pools de liquidez aí da Binance, Uhum. muita gente vai despejar o que rendeu, porque o pessoal não Sim. veste a camisa do projeto, não conhece o Sim, tá projeto, ali não pelo acreditou, rendimento. tá lá pelo rendimento. Muita gente nem vai entrar na plataforma da Biswap, só vai estar lá pelo rendimento mesmo. Uhum. Mas nesse período, porque locou, certo? Fez o lock dos Uhum. stakes. Imagina quantos stakes estão locados, não sei essa Sim. informação nesse momento. Não tem, Por não causa da aparece lá igual aparece aqui, por exemplo, aparece aqui na expo aqui da Biswap, você consegue ver quantos tokens está alocado, entendeu? Não, Lá no... e o TVL também da Binance, da Biswap, a gente Uhum. consegue saber, né?
mas a gente não sabe quanto está bloqueado lá na Biswap, na Binance. Aham. Então pode ser uma quantia muito alta. Sim. Então, eles bloqueando esse volume aí, né, de 90 dias, né, cara, você imagina que os movimentos de compra e venda nesse período agora vão ser curtos, Uhum. a não ser que tenha um lançamento alto, um lançamento Mas algum bombástico. lançamento, mais alguma novidade assim. É, porque quem investiu, muita gente só tinha aquele dinheiro, Sim. certo? Mas a questão em si que eu tô falando é depois desses 90 dias que as pessoas tirarem o token. Tu não acha que vai ter um despejo e o preço pode cair, Não, assim? olha só a ideia. Eu acho que eles fizeram o lock desses tokens Aham. para justamente fazer um lançamento numa nova blockchain, Ah! entendeu? Porque as Aham. pessoas não vão vender na Binance para ir para outra. As pessoas que Uhum. locaram na Binance vão ficar na Binance, porque está locado, você não pode tirar. Ah, então tu acha que vai ter um outro lançamento ainda nesse meio tempo? Nesses 60 dias. E tá aqui, ó. Se você for ver, tá aqui, ó. O que tu pode ser que vai que tu acha que pode ser lançado assim pra dar mais um gás no preço assim? Cara, eu acho que a multi-chain já vai dar um puta gás. Caraca, tu acha que a multi-chain vem nesses 60 dias aqui ainda? Ai, cara, tá aí, ó. Tá falando aí, ó. Multi-chain. Tá falando Hum. aí. Então, a estratégia foi essa, cara. Eles locaram uma Caraca. quantia enorme para que eles lançassem a multi-chain. Mano, eu não tava pensando nisso, leque. Nossa, tu, tipo, me salvou muito agora. Eu não tava pensando nisso realmente. De que, tipo, faz total sentido. Então, por exemplo, o preço ele não vai corrigir tanto. Eu tava Não, esperando, tipo, por exemplo, pra me fazer uma próxima entrada. Tava esperando pra me fazer minha próxima entrada em, sei lá, quando chegasse a $1,16. Capaz do preço não chegar a $1. Porque a gente não sabe quando que vai vir essa próxima atualização. Então, por exemplo, se eu tiver de fora do token e for lançada essa atualização, eu já vou comprar mais caro. Porque o preço vai dar essa estirada. Exatamente. Sabe? E imagina também, a gente não sabe quantos tokens foram queimados nessa última lançamento da Binance. Teve o Uhum. lançamento da Binance e teve o lançamento da APR, da APY, né, do stake lá na Binance. Muita gente emocionada, eu não vou condenar ninguém, cada um sabe o Uhum. que faz, Sim. mas muita gente, pela emoção, acabou tirando e perdendo 25% no holder pool. Nossa, aí é muita. Imagina, a gente não Quanto imagina quanto, token olha foi só, queimado? se você entrar lá no site da Biswap, vê quanto tá a piscina lá, o Gabriel, Tá nos, em. nos Tá em holder pool. 12 milhões. 12 milhões. 12 Não, milhões e 700. 12 milhões e 88% de APY. Aham. Estava 60%. Tava Imagina quanto. 60%. Então imagina quantas pessoas saíram aí do holder pool Aham, e caraca, perderam velho. 25%. Nossa, E isso é esses 25%. muito real. Que as pessoas acham, eu vou tirar daqui, vou perder 25%, mas eu vou ter que, sei lá, essa porcentagem aqui da valorização vendendo token. E isso acaba ajudando o token cada vez ficar mais valorizado, né? Porque aqui totalmente os tokens que é tirado daqui é queimado, não sei como é que funciona aqui, eles são queimados totalmente. 25%, os 25% é queimado. Eles não vão pra uma outra pool ou alguma coisa assim, Não, não. Eles são queimados, deixam não. de existir. Então por isso que eu tô curioso para saber quanto foi queimado nesse último mês. Deve ter sido Caraca. queimado muito token, cara. Eles prestam relatório de quanto é queimado todo mês? Quer ver, ó? Eu consigo mexer? Não consigo, né? Não. Mas onde que eu Vai, consigo vai, ver? ó, vai na página da Biswap. No Twitter? Não. Vai lá na plataforma. Aham. Aqui. Aí desce. Não, desce a barra de ferramentas da esquerda. Aham. Vai em More. More. Vai em Docs. Docs. Desce aqui. Aham. Aí você vai lá em DS, agora você vai em isso. Ó, BSW Token Burn, aí, Aqui, ó. do Token Node. É um relatório que eles têm aí. Aí você vai lá, ó, você vê o histórico, ó, à esquerda aí, Histórico. ó, BSW Trend Histórico. Ah! Aí você tem um histórico, se você clicar, você pode pegar por período,
Nossa, velho, muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, aí eles têm, Nossa, muito bom, mano, muito em bom. fevereiro foram 6 milhões de tokens queimados, o que eles anunciaram como colossal. Aham, muito bom. E em março, cara, imagina em março. Nossa, e aqui, ó, cadê holder? Holder. Eu não Cadê? tinha o holder pool ainda, Ah, não tinha ainda, né? não Ó, tinha. no Alto Mas, ó, Compound foi queimado 43 mil. Imagina no e holder. Aqui, ó, imagina no holder holder. pool, aqui, tinha aqui. Ah, tem o holder pool. 53 mil. Imagina agora. No! Caraca, eu não sabia disso, mano. Muito bom, mano. Da hora esse conhecimento que você tá passando assim agora. Que eu não sabia disso e não tava atento a isso, moleque. É Muito legal isso aí. bom. Muito Então você bom, vê que eles mano. prestam contas, e eles prestam contas em detalhe, assim, ó, foi disso, isso foi disso, isso foi disso, isso foi disso. É Aham. diferente de muitos projetos aí que a gente vê, eles falam, ó, foi queimado tal. Mas do quê? Sim, Não eles fala. não falam do que foi queimado, do como. Então, assim, eles podem falar que foi queimado tal, mas a gente não sabe se tudo que eles falam, que eles queimariam, estão queimando. Aqui eles falam Uhum. que estão queimando, ó, olha só, isso foi de tal coisa, entendeu? Sim, sim. Cara, isso. Nossa, muito bom, muito bom. Eu vou, tipo, comprar agora Então, aqui, tipo, as Biswaps de volta. Tipo, já vou entrar já de novo no projeto. Que eu tô, tipo, com um se lucro imenso, já vou entrar, não vou ficar de fora, tá ligado? Do meu projeto. olha só, se você vê também o contrato deles, o Uhum. número de holders aumentou, certo? Então, assim, se o número de holders aumentou, também as transações dentro da plataforma possivelmente aumentaram. Então, esse volume de 3 milhões e 900 mil pode ser que em março seja maior. Uhum. Esse aqui, ó, trading, o primeiro item aí, olha só. Ah, de Trading fees, onde? tá vendo? Ah, sim, sim, Lá em sim. cima. Ó, Uhum. então, a maior queima veio decorrente dos trades. Sim, muita Né? gente entrou agora em Biswap. A gente consegue até ver Então, imagina, pelos aumentos de views nos vídeos. Muita gente veio exatamente, pro imagina projeto. quantas pessoas fizeram um trade para ganhar os 90% de reembolso, né? Que é o, Uhum. inclusive é o maior, é a única plataforma aí que Que dá esse reembolso. reembolsa, né? E Uhum. que tem uma taxa de 0,1%, isso para mim é muito importante. Sim. Deixando bem claro aqui, eu estou falando as notícias que eu sei e que eu É, acompanho. aqui. Ó, isso aqui é. Eu não sou patrocinado pela Bishop. Se eu for, eu vou chegar Sim. no canal e falar, ó, agora eu sou patrocinado, Sim, mas obviamente. mesmo assim, cara, o ser patrocinado, se eu sigo o que é certo, Não eu quer não dizer vou que comprou a prejudicar sua as pessoas. opinião também. Eles não compram, exatamente, eles não compraram minha opinião. Porque a minha salvação tá em Deus, cara. Eu não quero Uhum. prejudicar pessoas em troca de alguns trocados. Sim. Porque, cara, não vai me trazer benefício nenhum. Eu vou continuar trazendo conteúdo e notícia. O que eu trago no canal é notícia. Eu Uhum. não influencio ninguém, mesmo sabendo que posso acabar influenciando, mas eu procuro Uhum. sempre trazer para todo mundo aqui, ó, risco individual, cara. Sim, notícia, A, tá ali a Bishop pode trazendo a ser hackeada, mensagem. a Bishop pode ser hackeada e perder seu valor. Sim. Cada um sabe dos seus riscos, né? Uhum. Eu, eu vesti a camisa com o meu dinheiro. Uhum. Eu fiz a camisa do meu dinheiro, cara, Sim. porque eu sei o Ca- quanto eu sou para ganhar. Aham. E agora falando, essa parada aí faz muito sentido, porque eles estão aqui, ó, multi-chain em progresso para ser já lançado e novas estratégias com parceiros, promoção com blogs e mídia. Eu ainda não vi isso começando. Queria muito fazer uma campanha aí junto com a Biswap. Equipe Todo da mundo tem Biswap aí brasileira, se estiver escutando a gente, eu tô aqui também, ó, aberto aí para fazer campanha com vocês. Gabriel, se quiser participar também do programa da Bishop Space Walk, ó, vai lá na plataforma. Essa questão da Limit Order também, você acha que vai ser boa essas novas mudanças que eles vão trazer assim pro projeto? Tu acha que, tipo, a longo prazo você enxerga a Biswap chegando, tipo, é óbvio que não tem como a gente adivinhar o preço assim, mas você imagina a Biswap chegando a que patamar assim de preço de token? Cara, Olha, esse ano é ainda. impressionante, é impressionante. Não sei se eles fazem isso proposital, tá? Uhum, Mas eu procuro ter uma visão bem analítica, assim, por uhum, qualquer passo que o projeto que eu estou investindo dá, uhum, certo? Eu vejo que o limite
Order nas DeFis é algo novo, Sim. certo? Então, eles vão lançar, só que eles vão ver onde os seus concorrentes erraram para corrigir. Então, é que a Pose pegou e lançou. Mas vai ter um monte de coisa que não vai dar certo. Sim, Isso é vai normal, corrigindo ao longo do tempo. E muita gente vai pegar e comentar lá nas comunidades da Pose, no Telegram, ou até nos vídeos que são pessoas já parceiras da Position Exchange, os caras vão analisar, ver os comentários mais relevantes e vão aplicar esses comentários em mudanças no projeto. Sim, aprender com o erro dos outros, digamos assim. Exatamente. Então, assim, por exemplo, Limit Order é algo que já tem nas exchanges centralizadas. Para você trazer uma exchange descentralizada, ela tem que ter algo relevante para migrar as pessoas ou para fazer com que as pessoas utilizem. Né? Então, assim, eu acho que eles estão vendo isso, quais são as ferramentas importantes que tem que ter, o que deve ter de relevante no Limit Order para as pessoas usarem, para que essa implementação não seja um fracasso, não seja algo nada relevante, porque eles querem fazer cada lançamento um final de ano, sabe? Um evento de final de ano. Sim. Cara, esse vai ser o Strong, sabe? Sim. Tá vendo isso? Sim. E eles são bons em fazer isso. Porque, tipo, dá pra ver claramente o impacto no preço quando eles lançam algo. Tipo, é muito visível. Então, por esses e outros motivos que eu acredito que a Bishop pode chegar a valorizar em patamares aí até o final do ano que a gente não espera, que a gente não prevê. Cara, então, eu tenho, tipo, uma teoria que eu já tornei isso público de que a Bishop vai passar a PancakeSwap no longo prazo. E, tipo, eu apresentei alguns fatos em relação a isso. Você acredita nessa possibilidade, assim? Eu vi seu vídeo. Você acredita nessa possibilidade? Não sei se você viu lá as coisas que eu disse, assim. Muito também, tipo, da utilidade que a Bishop dá pros tokens. O fato mais importante, na minha opinião, também é do max supply. Tipo, isso impacta muito na questão da inflação da moeda. O problema da PancakeSwap, de chegar a patamares da PancakeSwap, eu acho que ainda vai levar talvez um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. Porque a PancakeSwap ele é muito grande. Né? Trabalha muito bem eles também. E deve ter parceiros muito grandes por trás também da PancakeSwap. Né? Que a gente eles não revelam, mas deve ter parceria grande. Sim. Institucionais, né? E você vê que um outro destaque importante é que eles têm uma opção muito grande também de tokens para troca. Sim. Então, qualquer token que hoje lança no mercado, os caras pensam PancakeSwap. Né? Eu vou listar lá na PancakeSwap. Eu não vou listar em várias plataformas, eu vou listar só na PancakeSwap, que tem lá 17 milhões de usuários cadastrados. Tá? Acho que a partir do momento que começar a entrar novos usuários na Bishop, eles vão conseguir oferecer mais liquidez em diversos outros tokens, e aí ela vai começar a ser um problema para a Pancake. É neste momento, quando aumentar novos usuários ativos. Sim. Esse é o momento que... E eu acho que, assim, no quesito de listagem, não vai dar para concorrer nesse momento com a Pancake. No momento de que ela... Então, não. Você vê que eles nem investem tanto nisso nas promoções. Sim. Eles nem falam tanto, agora listagem tal de tal produto. Estão falando o quê? Dos projetos que eles entregam e parcerias. Sim. Cara, se você for ver, é parceria, que eles ficam uma parceria, que é isso que vai fazer com que a Bishop cresça em algum momento mais do que a Pancake. Então, eu acredito que vai ter uma inversão aí no mercado, da Bishop ser a maior ao invés da Pancake, mas eu acho que não vai ser agora. Eu acho que vai levar um tempinho aí. Tu vê isso pro longo prazo. Talvez quando tiver mais de 2 blockchains aí na Bishop. Na Bishop, aí eu acho que
Eu acho que consegue. É uma Sim. especulação minha, não tenho informação privilegiada. Uhum. E pra finalizar, sua expectativa de preço pra esse ano? Não posso falar. Tá fazendo a fezinha? Assim, eu pratico, pra mim, eu falo da minha crença. Da sua linha de É raciocínio. difícil, eu cheguei a falar, precificar é difícil. Aham. Mas eu acho que $20 é um valor onde muita gente vai realizar. Sim. Muita gente vai realizar com $20, cara, porque vai ser uma alta bem expressiva. Imagina, hoje não está $2. Sim. Mas são 10 vezes se chegar a $20. Sim. Né? Então, assim, muita gente vai realizar quando chegar a $20. Mas a gente não dá para prever, cara. É difícil, é muito difícil. Sim. Porque a Bitswap está entregando muita novidade e coisas que a gente nem imagina que eles vão entregar também, talvez ainda esse ano. Né? Que eles traçam aqui o roteiro, mas nada impede deles trazerem, tipo, coisas novas, tipo, além do que já tá aqui no roteiro, né? No roadmap, assim. Eles dão uma dica, né? Eles dão uma dica que ele já tá pronto. O in progress, pra mim, já tá pronto. Tipo isso. Eu também acredito nisso, assim. Cara, pra não ser injusto... Pra não ser injusto com o pessoal, eu acredito que esse ano a gente consegue fechar ali ainda acima dos $5 no preço do token. Eu acredito. Eu acho. Eu acredito. Eu acredito. Mas... assim, $20... longo prazo. Tem um site que eu vi, quer ver? Se você quiser digitar aí... Qual o nome? Chama Market Cap Off. Market Cap Off? Off. Tudo junto. Off. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui é POF? É Off. Aqui, achei. O site aqui. Joga aí. Joga Bitswap, eu acho que é nessa daí. Joga Bitswap aí. Na segunda? Na segunda. Como que eu boto o Bitswap aqui? Primeiro você... Isso aí, pronto. Bitswap. SW. E aí coloca aí a Pancake. Pancake? Cake. A Cake aqui. Vamos ver. Eu não sei se é isso. Agora inverte. É o contrário. Inverte. Você entendeu? Se a Bitswap chegar ao market cap da Pancake esse ano, você consegue converter por outra moeda aí, Gabriel. Se você colocar em real, acho que dá. Não, aí embaixo. Aí, aonde? Esse é isso, no valor. Eu acho que dá. Como é que eu troco a moeda aqui pra botar, tipo, dólar? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Cara, que site bom é esse? Eu não conhecia esse site, não. Eu descobri essa semana. Aqui, achei. Aqui, ó, US dólar, aí, ó. Dá $12 aproximadamente. Se a Bitswap chegar até o market cap da PancakeSwap esse ano, ela bate $12. A gente pode ver mais que isso. A gente pode ver uns 15 a $20. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que muito token vai ser queimado até o final do ano. Sim, e diminui muito a quantidade de tokens. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Então, considerando isso, pode chegar a $15, $20. Cara, muito bom, muito bom. Mark, queria agradecer demais aqui, mano, pela sua presença e sua disponibilidade por passar esse conhecimento aqui pra gente aqui, mano, no CryptoCrias Podcast, que é o primeiro episódio de muitos aí. Espero te receber aqui, você falou comigo que já tá disponível, espero te receber aqui no Onde Ele Investe, pra gente falar mais sobre você e sobre seus projetos, e também pra gente pegar aquelas dicas de investimento ali contigo, tu falar onde a gente vai ter que botar o nosso dinheiro pra gente perder ou ganhar junto, todo mundo quer uma dica de investimento. Mas, mano, espero muito te receber aqui no canal mais vezes, muito da hora conversar contigo. E tipo, você é uma pessoa que passa o conhecimento para as pessoas, sem ser aquela pessoa que enrusta o conhecimento para si próprio. Então, mano, brigadão pela sua presença. Pode aí aproveitar o espaço para tu se despedir do pessoal, falar das suas redes e tal. Pode ficar à vontade. Gabriel, primeiro,
antes de mais nada, assim, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto com você nesse domingo aqui. Top demais, cara. Vou te falar que aprendi muito com você, muita coisa que a gente falou antes até do vídeo, né? Uhum. Algumas sugestões que você me deu e tudo mais. Poxa, obrigado. Obrigado pelo convite, cara, porque, poxa, como eu falei também antes do vídeo, eu sou envergonhado pra caramba. Você me chamou já há um tempo, assim, mas, cara, eu fiquei em crise de ansiedade, assim, puta, o que eu vou falar? Eu não sei o que falar e tudo mais. Só que, cara, você é um cara que me passa confiança, pensa Tamo muito junto. parecido comigo, cara. E isso me deixou bem à vontade da gente conversar. Então, assim, cara, eu sou inscrito no seu canal, você pode ver lá na parte do Pô, painel de mano, controle lá, obrigado. tá lá. Eu acompanho seus vídeos. Claro que a gente sempre vai ter opiniões, às vezes, diferentes, mas Diferente. eu acho que porque, assim, Uhum. é bom porque a gente evolui junto, né? Uhum, sim. E, cara, gosto muito do seu conteúdo. Senão não estaria inscrito, não teria por que eu estar inscrito apenas porque você me Pra chamou fa- no Telegram, porque Sim, você teve essa obrigado. conversa. Gosto muito do conteúdo. E, cara, parabéns por essa iniciativa aí de criar essa forma de collab, de conversar, de, sabe, trazer esse conteúdo para o pessoal aí. Uhum. Eu não sou, talvez, a pessoa mais indicada para falar sobre análise gráfica e tudo mais, mas eu posso compartilhar um pouco do que eu estou fazendo comigo. Sim, Eu cara, posso e compartilhar isso. ajuda muito, Mas muito. é sempre importante lembrar que o dinheiro é de cada um Cada um. e é bom que cada um fazer suas próprias análises, porque se você perder dinheiro, não venha me chamar, ô Marcelo, ô Marco, eu perdi É, dinheiro. O problema é seu, velho. cada um com É seu o seu cada dinheiro. um. Aham. É, então, assim, obrigado mais uma vez, de verdade, de coração, que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, e que nos faça prosperar cada vez mais. Deus abençoe sempre você e toda a sua família. Caca, brigadão, Mark. Tamo junto, mano. E, rapaziada, Tamo junto. lembrando, redes sociais e canal, tudo do Mark Sem Taxa vai estar aí na descrição. Vão lá se inscrever que o cara, mano, é só conteúdo brabo sobre Biswap e tá trazendo novos conteúdos também lá pra vocês, pessoal. Então, segue o Mark lá, segue o Sem Taxa, que como é sem dúvida um dos melhores canais aqui do YouTube quando se trata de DeFi, Biswap. Mano, pode seguir que é recomendação válida. Tamo junto, Mark.